segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvos do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado, contrito, não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então lhe oferecerão novilhos sobre o teu altar. Senhor Deus, Pai da eternidade, nessa noite, ó Deus, eu te louvo, te agradeço, engrandeço ao Senhor por esta oportunidade. O Senhor é o nosso Deus, estamos reunidos aqui, porque o Senhor permitiu estarmos aqui essa noite, Senhor. E a tua palavra foi lida nessa noite, e a tua palavra será ministrada neste santuário, Deus. Senhor, em nome de Jesus, teu Filho amado, mais uma vez eu te glorifico por essa rica oportunidade, Senhor. Mais uma vez na dependência do teu Espírito, mais uma vez sensível a ouvir a tua voz. Fala conosco, Deus, nessa noite, Senhor. Fala conosco através da tua palavra, Deus. Fala aos nossos corações, Deus. Que a tua palavra nessa noite, Senhor Jesus, ela venha de encontro com as nossas necessidades, Senhor. Pois a tua palavra cura, a tua palavra salva, a tua palavra liberta, a tua palavra restaura, a tua palavra é vida, Deus. A tua palavra é consolo, a tua palavra é cura, Deus. Então, meu Pai, em nome de Jesus, teu Filho, eu te agradeço, no nome de Jesus. Gabriel, esse cântico é bom, aumenta mais um pouquinho, pode aumentar mais um pouquinho que isso é bom. Queridos, nós vamos falar essa noite a respeito do Salmo de número 51. Nós sabemos que há um total de 150 salmos. O maior livro dentro da Bíblia Sagrada é o livro de Salmos. E o maior compositor de salmos está atribuído ao rei Davi. Não foi Davi que compôs todos os salmos. Todos os salmos não têm autoria de Davi. Dos 150 cânticos que compõem o livro de salmos, 74 salmos é atribuído ao rei Davi. Ou seja, Davi, ele é
maior salmista que existe dentro da Bíblia Sagrada. Entre os salmos de Davi, existem alguns salmos que se destacam. Está ali o salmo de número 23, que é bem interessante, que quando Davi ele recebe a inspiração divina de Deus para compor o salmo de número 23, Davi está vivendo um dos melhores momentos da sua vida. Davi está no auge do seu ministério. Quando Davi ele compõe os salmos de número 23, que é o salmo conhecido por todos nós, que é os salmos que entramos no bar, lá tem lá primeira as do salmo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É muito comum você ver essa frase em vidros de carro, é muito comum você ver essa frase em formas de adesivos, em formas de chaveiro. É muito comum algumas Bíblias em casas de pessoas que não professam a Cristo, mas têm a sua Bíblia e ela está aberta no Salmo de número 23. Ao escrever o Salmo de número 23, Davi, ele ainda é um jovem pastor de ovelha. Haja visto que quando ele escreve o Salmo de número 23, pela experiência que ele tinha, pastora, e por ele conhecer, pastor Tiago, o trabalho que um pastor tinha com sua ovelha, porque a função do pastor era não deixar que faltasse nada para uma ovelha. Ele vai começar escrevendo dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pela sensibilidade que existe na ovelha, você vai ver que todo o salmo de Davi, ele vai falar que o bom pastor, ele conduz ovelhas em pastos verdejantes. Então Davi, ele é um jovem feliz quando ele escreve este salmo de número 23. Agora, quando Davi está escrevendo o salmo de número 51, ao contrário do salmo de número 23, Davi está enfrentando a pior fase e o pior momento da sua vida. O pior momento da vida de Davi é quando Davi está escrevendo o salmo de número 51. Quando Davi está escrevendo o salmo de número 51, ao contrário do salmo 23, Davi está tomado de uma profunda tristeza e a sua alma está angustiada e o arrependimento está batendo na porta do coração de Davi. Ao contrário do 23, Davi aqui ele se encontra quebrado, espiritualmente falando, arrebentado. Mas eu aprendo com Davi, no salmo de número 51, que se existe um caminho para a restauração na vida do cristão, este caminho chama-se perdão. O perdão é o caminho que vai nos conduzir à restauração. É interessante que o livro de Salmo, ele tem uma importância tão grande dentro da Bíblia Sagrada, que ele é um livro poético. Quando nós lemos os Salmos, tem muitos salmos dentro da Bíblia, você vai ver que a maioria dos salmos é uma poesia. Nós que gostamos, professores que estudam aí, quem dá aula, sabe que a maioria dos salmos são poesias escritas em formas de cânticos. Dentre o livro poético, existem mais 4 livros dentro da Bíblia que são considerados poéticos. Segue-se Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Jó e Salmos, conhecido como livro poético. O Salmo de número 119, ele é o maior salmo que tem dentro da Bíblia Sagrada. O maior salmo que tem é o Salmo de número 119. E o menor salmo é o Salmo de número 117. Dentre estes 74 salmos, Davi vive um momento de angústia e ele começa a compor este salmo. O contexto
histórico deste salmo. Este salmo foi escrito após Davi, ele não ter vigiado e ter cometido um adultério. Quando nós lemos o livro de 2 Samuel, capítulo de número 11, a Bíblia vai dizer que tinha passado-se um ano, e era o tempo dos reis ir à guerra, era o tempo dos reis ir ao campo. E a verdade é que não sabemos o porquê, talvez Davi não deu tanta importância para aquela guerra, Davi não deu tanta importância para aquele momento, que ele não vai ao campo de batalha como ele costumava ir. Quem vai ao campo de batalha é Joabe. Davi, ele fica no conforto do seu palácio. Talvez se Davi ele soubesse que o conforto do seu palácio iria lhe trazer tanto problema, Davi ele teria ido à guerra, pastor. Temos que tomar muito cuidado, pastora, porque o conforto na nossa vida, o conforto espiritual é um risco muito grande e eminente. Hoje eu não vou congregar porque é mais um culto. Amanhã eu não vou congregar porque é mais um culto. Quando menos percebermos, os desejos carnais já tomou conta do nosso corpo e a carne está prevalecendo sobre o espírito. Ora, eu falo isso porque eu estava vivendo isso. E às vezes, quando eu tenho oportunidade, mesmo cansado, alguns brincam: pastor, você está dando umas pestanadas ali, é melhor. Porque aqui que ainda que eu estou cochilando, o meu espírito está sendo alimentado. E às vezes acontece conosco o que nem aconteceu com Davi. Nós não damos importância para um culto como este. Esse culto não é tão importante. Eu indo ao culto de domingo, tá bom, porque domingo é o culto da família. E não vamos falar que todo tempo dentro do nosso lar nós estamos em plena comunhão, porque não estamos em todo momento. Porque, ao contrário, na maioria das vezes, quando estamos no nosso lar, estamos mais preocupados com os nossos afazeres do que com as coisas de Deus. Dentro do nosso lar, estamos mais preocupados com os afazeres domésticos do que com as coisas do próprio Deus. Eu brinquei com o Gabriel outro dia e falei: Gabriel, é um perigo muito grande a transmissão de um culto ao vivo, porque isto foi comprovado em igrejas que transmitem o culto ao vivo, que os números de frequentadores caíram. E quando o pastor perguntou: pastor, por eu estar muito cansado, eu não vim ao culto, mas eu assisti o culto em casa. Você vê que ao mesmo tempo que a tecnologia ela é boa, ao mesmo tempo ela acaba atrapalhando alguns, porque ele acha que assistir em casa é a mesma coisa de estar no templo. Não é a mesma coisa. O grau de comunhão não é o mesmo. Isso foi pesquisas feitas. Então Davi, ele não viu importância em ir para aquela guerra. Até aí tudo bem, ele era o rei de Israel, ele não deu importância. Mas a Bíblia diz que no decorrer da tarde, Davi ele resolve passear em seu palácio. E Davi está passeando, Davi está caminhando, Davi está andando, e de repente Davi ele observa uma mulher bonita e formosa. Eu tenho um pensamento doido. Para mim foi tudo articulado. Para mim, Davi ele já estava de olho em Betseba já fazia alguns dias, pastora. Para mim já fazia alguns momentos que Davi estava olhando Betseba, porque ninguém, eu já disse algumas vezes aqui, o adultério ele não acontece do dia para a noite. Eu não vou sair daqui e vou adulterar. Não. O adultério primeiro ele é gerado na mente, depois ele desce para o coração. Ninguém trai do dia para a noite.
Ninguém abandona a obra do dia para a noite. Ninguém cai na fé do dia para a noite. Não é eu sair daqui e chegar em casa e falar, eu não quero congregar mais. O dia que isso acontecer é porque já existia um desejo dentro do meu coração. E Davi, ele não vai, o diácono Zaqueu. Ele começa a passear. E quando ele observa, Betseba, ela agrada aos olhos de Davi. E Davi quer saber quem é. Davi, ele chama um de seus servos e diz, quem que é aquela mulher bonita, linda, maravilhosa? O servo responde, aquela é Betseba, mulher de Urias. E Urias, ele é quem? Urias, ele é um homem, é um soldado de Davi. Urias é um homem que faz parte do exército de Davi. Mas Davi, ele não tomou conhecimento deste fato. Davi o mandou a chamar. Davi, ele chama Betseba. Ao chamar Betseba, Davi, ele vai se deitar com Betseba. Ele não deu importância. O desejo carnal de Davi foi maior do que os princípios que ele precisava seguir e respeitar. Por mais que ele fosse o rei, por mais que ele tivesse autoridade, isso não lhe daria o direito de ele se deitar com uma mulher casada. Davi, ao cometer esse adultério, nenhum teólogo vai ter explicação para isso, mas Davi, ele era passivo de morte. Davi, ele era passivo de morte. Se fosse pela lei, Davi teria que ser morto pela lei. Se fosse pela lei, existia 3 tipos de morte para o adultério. Uma era ser queimado, a outra era ser decapitado e a outra era ser apedrejado. Lembra-se da mulher adúltera, Evangelho de João, quando chegam em Jesus e diz, Senhor, essa mulher foi pega no próprio ato de adultério e segundo a lei, as tais teria que ser apedrejada. Não sei porquê. Alguns falam, Davi não morreu porque ele foi segundo o coração de Deus. Não há uma explicação. Mas Davi teria que ser morto. Davi teria que morrer. Davi é um adúltero. Davi, ele adultera. E como o pecado tem consequências evidentes, porque o pecado não tem como esconder. Uma hora o pecado, ele é revelado. Uma hora o pecado, ele é revelado. Essa semana no Brasil, exatamente falando, acho que na cidade de Mato Grosso, um escândalo muito grande dentro da igreja. Um pastor vazou um vídeo de um pastor com o seu diácono se relacionando. Isso é um escândalo terrível. O que foi nessa semana na rede social, no TikTok, no Twitter, que a igreja foi julgada por esse ato. E aí quando foi ver, que viu o primeiro vídeo, não existia mais um, tem mais 8 circulando em jornais. Porque a consequência do pecado, e o pecado traz consequências que vão gerar marcas. E dependendo de quem for, não suportando as marcas do pecado, ele não consegue permanecer mais diante de Cristo. Ele desvia, ele sai. Então Davi, na cabeça de Davi, ele se relaciona com a mulher. Não fala nada para o seu marido. A mulher vai embora. Só que passa-se algumas semanas, alguns meses. Betseba está o quê? Betseba está grávida. E quando chega a notícia que ela manda, dá notícia a Davi que ela estava grávida, Davi começa a colocar uns planos na sua mente para ocultar e esconder o pecado que ele tinha cometido.
que ele é o rei de Israel, ele era o exemplo daquela nação, ele era o líder. Então a primeira coisa que Davi faz, Davi manda chamar Urias. Pergunta a Urias como é que está a guerra. 2 Samuel 11. Pergunta a Urias como é que está Joabe. Pergunta a Urias como é que está o exército inimigo. E Urias diz: está tudo bem, está tudo tranquilo. Então Davi agora dá uma ordem a Urias dizendo: olha, vá para a tua casa e descansa essa noite. Porque qual a intenção de Davi? O camarada está na guerra, a oportunidade que ele tem casado de chegar em casa, ele vai namorar. A intenção de Davi era o quê? Que Urias se deitasse com Betseba e depois o filho seria de quem? De Urias. Davi, ele tenta esconder o seu pecado. Pastor, mas nós estudamos sobre salmos para que possamos entender o contexto que esse salmo foi escrito, porque cada salmo tem um contexto quando ele foi escrito. Só que Urias, ele fala: rei, com outras palavras, os meus amigos também têm mulheres, os meus amigos também têm filho, e os meus amigos também estão lá no campo de batalha. Eu vou descansar. Urias, ele não foi para sua casa. Elias retornou para o campo de batalha. Davi continua maquinando mal, porque a Bíblia é clara e diz que um abismo leva o outro abismo. Davi, ele não para. Davi, ele está tentando arrumar um jeito de ocultar o seu pecado. Mas se tem uma coisa que Deus é justo, e os olhos dele estão sobre todos nós. Eu consigo ocultar o meu pecado? Consigo. Agora, por quanto tempo eu não sei. Posso ocultar o meu pecado, Gabriel? 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas uma hora os meus pecados escondidos virão à tona. E Davi agora, ele é inteligente. Ele chama Urias novamente e convida Urias para quê? Para beber. Porque a intenção dele é o quê? Embriagar-se Urias. Urias estando embriagado, ele iria mandar Urias para sua casa, e o filho seria de quem? O filho seria de Urias. Mas Urias, ele é um homem fiel ao rei de Israel, e Urias, ele não vai. E Davi, ele não se conforma. Davi, ele dá a terceira investida. Vendo que não teve êxito nas investidas, ele agora escreve uma carta, pega esta carta, entrega a Urias, e Urias entrega a carta a quem? Ao comandante do seu exército, Joabe. Como de costume, Urias não leu o conteúdo daquela carta, porque se ele lesse, ele estaria vivo. Ele não leu. E o que estava escrito naquela carta? Que quando a tropa inimiga avançasse, era para colocar Urias na frente da tropa, de maior força. Então Davi agora, ele está maquinando o quê? Ele vai derramar sangue. Além de cometer adultério, Davi vai cometer um homicídio. Davi, ele é homicida. Davi, ele é um adúltero, nesse contexto que foi escrito. E a carta chega, e Joabe, ele faz conforme Davi lhe pediu. Quando o exército inimigo avança, Israel recua, Urias está na frente de batalha, e Urias agora, ele é morto. Urias morreu. Davi diz: Urias morreu, está tudo tranquilo, o filho é de Urias, ou eu não vou assumir o filho, ou vou dar um cala-boca em Betseba. Só que Deus está vendo todas as coisas. Aí Deus levanta o profeta Natan, capítulo 12, 2 Samuel. E Natan começa a contar uma história para Davi. A Bíblia diz que Deus enviou Natan a Davi. Davi, na cabeça dele está tudo certo.
Na cabeça dele está tudo resolvido. Na cabeça dele a história tinha acabado ali. O marido morreu na guerra, a criança vai nascer, talvez ninguém saiba quem é o pai, ou talvez nos dias que ele foi, alguém ia falar, ele deu uma fugida da guerra. Mas Deus, ele não trabalha assim. Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. Ele permite eu plantar o que eu quiser. Eu vou plantar o que eu quiser, mas eu vou colher tudo aquilo que eu plantei. Temos que tomar cuidado com o que estamos plantando no mundo espiritual, porque aquilo que eu plantar, eu vou colher. E o fruto daquilo que eu plantei, muitas das vezes vai trazer consequências que vai marcar gerações. Se eu pudesse perguntar para Davi essa noite, Davi, as consequências que o pecado causou na sua vida, entre ser conhecido como um homem comum e segundo o coração de Deus, se eu perguntasse a Davi, ele falou, diante de tudo isso eu queria... Não queria a fama que eu tive, não queria ter sido rei, queria ser homem comum, porque o pecado na vida de Davi gerou sequelas. E o pecado, ele gera sequelas. O pecado, ele traz danos inexplicáveis. O pecado, ele traz feridas que muitas das vezes não cicatrizam. E Deus levanta Natã. A palavra de Deus diz assim: e o Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele a Davi, disse-lhe: havia em uma cidade 2 homens, um rico e outro pobre. E Davi está ali, porque Davi é conhecido como um homem justo. O rico tinha muitíssimas ovelhas, vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprará e criará, e a ela havia crescido com ele e com seus filhos. Igualmente do seu bocado comia, e de todo o seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, deixou este tomar das suas ovelhas. O rico não pegou suas ovelhas, das suas vacas para guiçar para o viajante que viera, e ele tomou a cordeira do homem pobre. Natã está contando, Davi está preso. Natã está dizendo: ô rei, camarada rico, tinha ovelhas, tinha vacas, tinha posse, e ele não pegou do seu. Ele, sabe aquela única ovelha que aquele homem tinha? Quando ele fala isso, a Bíblia diz que Davi, ele fica enfurecido. A Bíblia diz que Davi, ele se acende contra aquele homem. A ira de Davi se acendeu. E naquele momento, Natã, ele vai dizer: vive o Senhor, que esse homem ele é digno do quê? Esse homem ele é digno de morte. Este homem, ele tem que morrer. Se esse homem fez isso mesmo, Davi dizendo, ele não merece estar entre nós. Esse homem, ele tem que restituir. Ele tem que pagar o que ele fez. Aí a Bíblia diz que Natã vai dizer assim: tu és este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei casa. Teu Senhor te deu mulheres. E Deus vai falando com ele. Falei: Davi, mesmo assim, tu desprezaste a Deus. Davi, ele é um camarada, saca, tão perfeito, que ele fala assim: esse cara tem que morrer. Com outras palavras, onde ele está, que eu mesmo vou até ele. Onde ele está, que eu mesmo, eu não perdoo. Aí Natã se levanta e diz: esse homem é você, porque o pecado não ficará oculto, será revelado. E aí quando Natã diz isso, a primeira coisa que Davi faz o quê? Davi, ele diz o quê? Pequei contra o Senhor.
Davi, ele reconhece que ele pecou contra Deus, mas o fato dele reconhecer que ele pecou contra Deus não isentou de viver as consequências do seu pecado, porque Natã vai dizer para ele que a espada não se apartará de sua casa. Deus perdoou os pecados de Davi? Perdoou. Mas imagine a dor do coração de Davi, quando chegou ao seu conhecimento que seu filho Aminon estuprou sua própria irmã. Imagine a dor de Davi. O pecado deixa tanta consequência que Davi não toma nenhuma atitude. A partir deste momento, um homem que tinha tudo para sua vida dar tudo bem, tudo certo, sua vida começa a cair num declínio espiritual muito grande. Por quê? Porque se precipitou e tomou uma decisão errada, trilhou um caminho que não deveria trilhar, andou por um caminho que não deveria andar, estava no lugar errado e na hora errada, viu o que não deveria ver. Eu preciso vigiar o caminho por onde eu ando e aquilo que meus olhos estão vendo. O primeiro olhar é inevitável, o segundo já dá para evitar. O primeiro eu não consigo, o segundo eu consigo. O primeiro é impossível de eu desviar, mas o segundo eu consigo desviar. Só não desvio se eu não quiser. Agora, se Davi soubesse de todas essas consequências que iria lhe causar, Davi ele não teria feito isso. Aí quando nós olhamos o versículo de número 3, disse assim: pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor ultrapassou teus pecados, e não morrerás. O Senhor perdoou teus pecados. Aí Davi ele começa a fazer o quê? Aí Davi começa a compor o Salmo de número 51. E o pecado vai fazer um estrago tão grande na vida de Davi, que a primeira coisa que Davi ele começa assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Misericórdia é uma expressão que vem do latim. Essa palavra vem do latim. Miserê, de miséria, e cordes, de coração. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Quando Davi está dizendo isso, Davi está dizendo assim: volta o teu coração para mim, porque eu sou miserável. Então Davi ele já começa no Salmo de número 51, já reconhecendo a gravidade do seu pecado. Davi ele vai dizer: tem misericórdia de mim, volta o teu coração para mim, Deus, porque eu sou alguém que sou miserável, eu sou alguém que eu preciso de ti. Aí Davi ele começa dizendo: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi ele sente a necessidade dele ser purificado do pecado que ele cometeu contra Deus. Ele fala: Senhor, eu preciso que me lave. Mas se tem uma coisa na vida de Davi que agrada a Deus, é que Davi ele reconhece os seus pecados. Mas é interessante que eu não vi essa noite trazer álibi aqui para ninguém pecar. Não. Porque Davi ele vai dizer assim para Deus: Deus, eu conheço as minhas transgressões. Davi ele é um transgressor. Ele transgrediu a lei. Ele transgrediu os mandamentos de Deus. Mas ele fala assim: eu conheço as minhas transgressões. Eu sei o que eu fiz. E os meus pecados estão diante de mim. Davi está dizendo: quando eu durmo,
a minha memória processa o meu pecado. Quando eu acordo, a minha memória processa o meu pecado. Quando eu ando com meus amigos, o pecado ele está diante de mim. Davi ele reconhece que o ato que ele cometeu é abominável. E ele fala assim: eu não pequei contra o homem. Porque errado é eu em achar que quando eu peco, eu estou pecando contra este homem. Que quando eu me levanto com rebeldia, que quando eu me levanto com contenda, que quando eu me levanto com divisão, eu não estou pecando contra a minha liderança, eu estou pecando contra Deus. E se tem uma coisa que Davi ele faz, ele reconhece, diácono Zaqueu, ele fala: contra ti somente pequei, e fiz que aos teus olhos é mal. Davi ele reconhece. Então você vai ver que o Salmo 51 é um salmo de confessamento. Davi está confessando os seus pecados para Deus. Ele fala assim: purifica-me, ó Deus. Com isso, era uma planta que eles usavam muito. Essa planta ela é muito citada na Bíblia, quando fala em associação à purificação. Quando nós lemos lá Êxodo 12, 21, 13, nós vamos ver que vai falar sobre um ritual que era feito com essa planta, que era um ritual de purificação, quando era cometido algum tipo de pecado. Então Davi, ele está suplicando a Deus, para que Deus o purifique ele, e para que Deus o lave, porque ele fala que ele necessita tornar-se mais alvo do que a neve. Ou seja, Davi está dizendo: eu não posso conviver com isso, ó Deus. E se tem uma coisa que o pecado faz na vida do homem, é roubar a alegria da salvação. Davi ele não tem mais a alegria da salvação. Davi ele já não tem mais o júbilo da salvação. O pecado tirou o que de Davi? O pecado tirou a alegria da salvação. Davi já não sente mais, exemplo, quantas palavras. Não estou dizendo que todos que não vêm é porque estão em pecado, não. Mas Davi é um homem que ele já não tem mais o desejo de oculto. Davi já não tem mais alegria de pegar um instrumento e tocar. Davi, como pregador, ele prega agora pelo conhecimento que ele tem, mas não por amor. Verso de número 8: faz-me ouvir o júbilo e alegria. Faz-me ouvir o júbilo e alegria. Porque olha as consequências que o pecado traz na vida de um homem. Olha as consequências. Por isso que temos que estar todo o tempo vigiando. Jesus ensinando os seus discípulos, qual foi a ordem que Jesus deu? Vigiai, orai. Não é orar e não vigiar. Tem que estar equilibrado a balança. Jesus está dizendo: vigiai e orai. Vigiai para que não entreis em tentação. Jesus ensinando. Eu tenho que vigiar por quê? Porque se eu não vigiar, a Bíblia está dizendo que eu vou entrar em tentação. E a tentação ela vem de diversas maneiras. Nós estamos no mundo, e nesse mundo a todo tempo o nosso caráter é provado. Como cristãos nós somos provados neste mundo. É importante eu levantar às 3 da manhã e orar 1, 2, 3 horas. Isso é lindo e maravilhoso. O qual também é importante eu saber com quem que eu ando,
onde eu ando, o que eu faço, o que eu falo e o que eu estou cometendo. Jesus, ele está instruindo. Será que Davi era um homem de oração? Com certeza. Orou bastante, mas não vigiou. Então temos que pôr na balança, orai, vigiai e orai. Por quê? Porque nós vemos aqui um homem que escreveu cânticos maravilhosos, agora vivendo o pior momento da sua vida, por um ato que ele cometeu. E entenda bem uma coisa: as consequências você vai ter que enfrentar sozinho. E tem mais essa, meu irmão. E tem mais essa. É você e Deus. Aí quando chega no versículo de número 10, Davi ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Coração. Davi está dizendo para Deus: Deus, cria em mim novos pensamentos, porque esses pensamentos aqui foi contaminado. Davi está dizendo: o pecado contaminou esses pensamentos. Eu preciso que o Senhor crie em mim, porque por mim próprio eu não consigo. E um espírito reto, porque esse espírito aqui ele se desviou do caminho. Esse espírito aqui saiu da rota que deveria estar. Mas eu lhe peço, Deus, cria em mim. Aí quando chega no versículo 11, Davi está dizendo assim: não me lances fora da tua presença não. Eu não quero viver longe da tua presença. Porque Davi ele sabe que o pecado que ele cometeu é tão grave, que se Deus não tem misericórdia dele, ele não conseguiria voltar para os deleites do Senhor. E conhecemos pessoas que não conseguem tornar. Davi está dizendo: não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi ele reconhece o quê? A importância que o Espírito Santo tinha na vida dele. E ele sabia que agora o pecado que ele cometeu, os atos pecaminosos que ele fez, o Espírito de Deus poderia se ausentar. Luta não afasta o cristão de Deus. Ao contrário, existem lutas e situações que nos aproximam mais de Deus. Existem lutas e situações que nos quebrantam mais a chorar. Mas o pecado ele tira a alegria da salvação. O pecado ele tira a alegria da salvação. Ele fala assim: torna a dar-me. Olha o que ele está dizendo: torna a dar-me. Então quer dizer que ele não tem mais alegria da salvação. Perder a vontade de vir no culto às vezes acontece. Às vezes perder a vontade de pregar acontece. Agora o camarada ele perdeu a alegria que ele tinha de mais precioso. E a frieza espiritual está tão grande nos dias atuais que tem muitos que já não tem mais essa alegria. Será que é por isso que eu vejo Abacuque dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos? Por quê? E aqui o pecado de Davi foi o adultério. Mas tem muitas coisas nos levando para longe de Deus e não percebemos. A tecnologia está nos afastando de Deus. Todos nós aqui temos celulares. E se nós perguntarmos hoje, se você abrir o aplicativo do seu celular e você colocar quantas horas você ficou no seu celular e quantas horas ficamos em comunhão com Deus,
lendo a Bíblia, orando, falando com Deus, pode ter certeza que nós passamos a maior parte do dia olhando o nosso celular do que olhando a Bíblia. O pecado que nos rodeia, Davi, foi o adultério. Mas é o conforto do lar. Está frio, hoje eu não vou cultuar. O mundo, a televisão, a tecnologia está arrumando um jeito de nos prender a eles. Você vê que são tão inteligentes assim que eles vão lançando, eles vão criando os conteúdo que vai nos deixando curiosos para assistir. E quando começamos, que temos a curiosidade de saber o capítulo seguinte, os desenhos geram curiosidade. Os prazeres do mundo estão muito atrativos. O mundo está tão liberal de uma tal forma que o mundo está atraente de uma maneira que, se nós não nos policiarmos, se nós não seguirmos os conselhos de Jesus, nós logo nós vamos dar esse contexto. Então Davi está dizendo assim: torna-me da alegria da tua salvação e me sustém com espírito voluntário. Livra-me dos crimes de sangue. Abre, Senhor, os meus lábios e minha boca entoará louvores. Davi não conseguia nem louvar mais, Davi louvava. O pecado roubou a alegria da salvação, o pecado tirou o louvor do cântico de Davi, o pecado acabou com a vida de Davi. Será que eu estou preparado? Será que nós estamos preparados para viver as consequências do pecado? Eu não vim aqui para acusar ninguém, mas você pode ver que uma pessoa, o pecado é tão terrível, que quando ela peca, depende do pecado que ela comete, os pastores perdoam, e com o tempo ela vai embora, porque ela não consegue ficar, por causa da vergonha. Mas não é vergonha de mim, não é vergonha, é aquilo que Satanás, causando aquela vergonha, começa a lançar na mente, dizendo: ó. Aí a pessoa olha para ela e fala: estou olhando para ti de cima e embaixo por causa do teu pecado. Tem pessoas que mudam de cidade, que não suportam. Então, quando Davi está escrevendo esse salmo de número 51, Davi ele está suplicando a Deus, Davi ele está confessando, Davi ele está fazendo uma declaração a Deus do que ele cometeu. Pastor, então eu também vou pecar e vou fazer uma declaração a Deus? É você e Deus, camarada. Se estiver preparado para aguentar as consequências, vai em frente. Se estiver preparado para aguentar o chicote, vai em frente. Porque Aminon estupra sua irmã, aí o Absalão vai lá e mata Aminon. Agora o pior não foi isso. O pior agora é quando Davi está velho. O pecado é tão terrível que Davi ele está velho e está abandonado. Não tem ninguém que lhe aquece. Porque a Bíblia vai dizer que manda buscar uma jovem virgem para aquecer o rei. Aí na sua velhice, no momento de fraqueza, o momento que era para ele descansar, o momento que era para ele terminar a sua vida, já fiz o que era para ter feito, agora eu vou descansar. Ele ainda tem que conviver com a traição do seu filho, querendo usurpar o trono do seu filho mais novo. Mas tudo isso foi consequência do quê? Deus perdoou os pecados de Davi? Perdoou. Deus perdoa os pecados? Deus perdoa. Agora as consequências eu vou ter que viver com ela. As consequências eu vou ter que carregar até a volta de Jesus. Agora, será que eu tenho estrutura para carregar as consequências do pecado? Será que eu tenho? Será que nós temos? Será? Aí ele fala: Senhor, tu não compras em sacrifício, senão eu daria. Tu não te deleite em holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. O Senhor não desprezas, ó Deus, um coração quebrantado
e um espírito quebrantado. Olha o maior sacrifício para Deus, é o quebrantamento de coração. Davi, ele se apresenta diante de Deus com um quebrantamento de coração. Davi, ele reconhece que o maior sacrifício para Deus, ele tem o coração quebrantado, ele tem o espírito quebrantado. Aí quando Davi, ele encerra esse salmo, você vai ver que agora Davi, ele está aliviado. Até o versículo 17, Davi está clamando. Até o versículo 17, Davi está suplicando a Deus. Deus ficou feliz com a queda de Davi? Deus não fica feliz. Deus não tem prazer. Deus, ele não se agrada. Isso entristece a Deus. Mas Deus, ele é tão misericordioso. As misericórdias de Deus, elas são tão infinitas e grandes, que quando nós nos aproximamos de Deus, confessando nossos pecados a Deus, o Senhor, ele nos perdoa. Você vai ver que daqui para frente, que não está na ordem cronológica, mas você vai ver que os salmos de Davi agora é só de arrependimento, depois do Salmo 23. O mesmo Davi, ele vai dizer assim: enquanto eu não confessei os meus pecados, se eu me engano, Salmo 37, os meus ossos foram envelhecendo. Meus ossos foram envelhecendo. Aí Davi, ele diz assim, para nós finalizarmos: abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará de sacrifícios, de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilho sobre o teu altar. Aí Davi está dizendo assim, com outras palavras: agora eu posso oferecer sacrifício, porque não adianta eu querer sacrificar o pecado oculto corroendo a minha alma. Eu vou estar fazendo sacrifício de tudo. Então nós aprendemos aqui com Davi, no Salmo 51, que Deus, ele é autor da vida e ele é misericordioso, e a sua misericórdia, ela nos alcança. Pastor, se essa misericórdia de Deus me alcança, não tem problema se eu dar uma escorregadinha, eu volto a repetir. Será que estamos preparados para lidar com as consequências do pecado? Será que estamos? Haja visto que não, porque quando Jesus, ele perdoa o pecado da mulher adúltera, a primeira coisa que Jesus fala é o que? Vai, não peques mais. Está perdoado, mas não peque. Está perdoado, mas não peque. Quando Jesus, ele cura o paralítico do tanque de Betesda, que Jesus encontra ele caminhando, Jesus fala o que para ele? Não peques para que não te suceda, aconteça coisas piores. Eu não conheço nenhum personagem na Bíblia que pecou e terminou bem. Não tem um. Saul começou bem. Como é que terminou o ministério de Saul? Consequências do quê? Consequências do pecado. Consequências do pecado. Você olha para a vida de Caim. Como é que terminou a vida de Caim? Consequência do quê? Consequência do pecado. Olha como terminou a vida de Judas Iscariote. Consequências do quê? Consequências do pecado. O pecado, ele causa danos inexplicáveis. Que a ferida, ela é curada, mas a cicatriz, ela fica em nossas vidas. As feridas é curada,
Eu fico imaginando como que não está a vida desse pastor. Se pronunciou, renunciou o cargo, renunciou a presidência do seu ministério. Como é que não está a cabeça desse camarada? Como é que não está a cabeça desse obreiro que também é casado? Eu não sei se esse pastor tem filho, mas se o vídeo já ganhou o Brasil, imagine os filhos desse pastor chegando na escola. Imagine as ovelhas desse pastor. A minha esposa falou para mim essa tarde: nós temos que orar para Deus livrar o nosso ministério de escândalos. Falei, permita-lhe me corrigir, não. Nós não temos que orar para Deus livrar o ministério, não. Temos que orar para Deus livrar nós dos escândalos. Porque uma vez que eu estou livre, o ministério está livre. E aí nós aprendemos o Salmo 51, que quando há quebrantamento de coração, e quando eu confesso, o caminho para a restauração das nossas vidas é o perdão. E Deus perdoou, que a Bíblia vai dizer que quando houve a rebelião das tribos, das divisões das tribos, Deus falou assim: por amor ao meu servo Davi, a lâmpada não se apagará. Por amor ao meu servo Davi. Por amor a Davi, ele tem o título de segundo o coração de Deus. Não é porque ele foi um homem perfeito, não. Ao contrário, ele foi um miserável, um pecador, um adúltero, um homicida. Mas foi porque, diante dos seus pecados, ele se humilhou, se quebrantou diante de Deus. E daqui para frente nós vemos Davi andando nos caminhos do Senhor. Perdão, o caminho para a restauração. Se coloque de pé. Coloque a mão sobre teu coração. Só você e Deus. Querido Deus, Pai da eternidade, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, ó Deus, como homens falhos, miseráveis e pecadores que nós somos, Deus, nós necessitamos da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha ter misericórdia e se compadecer das nossas vidas, ó Deus. Senhor, que cada dia mais nós venhamos nos tornar mais sensível à tua voz, ao teu Espírito, ó Deus. Deus, que o Senhor venha nos livrar, meu Deus querido. Que o Senhor venha nos livrar, meu Pai amado. Que o Senhor venha nos guardar. Que o Senhor, ó Deus, venha nos direcionar, meu Pai querido. Que possamos assim fazer como diz o salmista, que a tua palavra venha estar guardada no nosso coração, para que não venhamos pecar contra ti, porque o pecado não traz nada de bom para nossas vidas, a não ser consequências, meu Pai. Meu Deus, em nome de teu Filho Jesus Cristo, Pai, quantas pessoas conhecemos que após ter caído, por mais que o Senhor perdoa, não tiveram estrutura. Já conhecemos pessoas, meu Pai, que já até tiraram a própria vida por causa do pecado, Deus. Mas que nessa noite, Pai, nessa quarta-feira fria, o Senhor venha criar em nós um novo coração, novos pensamentos, meu Pai querido. Pai,
Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, meu Pai. O Senhor é o nosso refúgio, meu Deus. E a minha oração nessa noite é, meu Pai, que o Senhor nos purifique, meu Deus, que o Senhor nos lave, que o Senhor nos guarde, meu Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e aplauda ao Senhor.